Então vamos continuar essa mensagem aqui da Palavra de Deus, baseada em 1 Timóteo capítulo 4. No vídeo anterior eu cheguei a ler, mas não deu tempo eu discorrer um pouco da mensagem, porque eu estava contando alguns acontecimentos para vocês. Então eu vou reler novamente e nós iremos falar um pouco sobre esse tema nessa noite. 1 Timóteo capítulo 4, a Palavra de Deus diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, prezados, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, como diz em Hebreus 4:12, que vai até na divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, que é apta para discernir pensamentos e intenções de corações. Essa palavra, que deve ser respeitada, e que muitos, mesmo sendo religiosos, não a respeitam, mas nós a respeitamos, e quando falamos somente aquilo que realmente Jesus ou os apóstolos inspirados por ele falou, nós apenas replicamos. E mesmo assim, muita gente ainda fica chateado, achando que nós estamos as julgando. Hoje eu vi um herege, um falso profeta, leva nome de pastor, mas é um herege dos grandes, dizendo que ele prega um evangelho de amor, e o evangelho que nós, se referindo aos demais cristãos, estão pregando é um evangelho que julga, é um evangelho que condena as pessoas e que não aceita certas práticas, como por exemplo a sodomia, e fica julgando os que praticam aquilo, né? Temos que ter cuidado agora no que falarmos, principalmente que está sendo gravado. E essa pessoa muito brava dizendo isso. Aí nós, voltando-nos para a palavra de Deus, nós entendemos que o evangelho, ele condena não as pessoas, ele condena o pecado. O evangelho, ele condena o pecado. Ele não condena o pecador. Porque quando Jesus se manifestou, o que ele dizia aos pecadores? É chegado a vocês o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no evangelho. Mas até hoje a maioria não aceita e não entende esse chamado de Jesus. Porque quando ele nos chama para crer no evangelho, ele está dizendo: chegou o reino de Deus para vocês. A entrada no reino eterno do Deus Criador está aberta. O véu que separava foi rasgado. Agora vocês têm livre acesso, porque eu vim para abrir uma porta de salvação para a humanidade. Essa porta, conforme João capítulo 10, verso 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Em outras palavras, achará vida e vida em abundância, vida eterna. Então ele veio para nos mostrar a porta e revelar o caminho. Porque o céu não tem caminhos. Porque a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parece direito, mas no seu final são os caminhos da morte. Caminhos que parece lindo, parece favorável, caminhos de alguns hereges, como nós estamos vendo aqui a palavra de Deus alertando, em nome de Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, diz assim. Manda nós pregarmos a palavra, repreender com longanimidade, mas doutrina. Que doutrina? A doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus, a doutrina da palavra de Deus.
E ele diz mais: porque virá tempo em que não aceitarão a sã doutrina, não vão aceitar a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e irão amontoar doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. É o que nós estamos vendo acontecer atualmente. É só você olhar aí as igrejas chamadas inclusivas, que elas não estão incluindo pessoas ao reino dos céus, mas estão incluindo e aderindo o pecado como uma normativa ou como algo aceitável, algo que é tolerado por Deus, quando a palavra de Deus diz que nós devemos chamar os pecadores ao arrependimento. Porque, prezados, é bem verdade que não há pecado que não possa ser perdoado. Não importa se a pessoa mentiu, roubou, adulterou, tem pessoas que até matou, e se houver um arrependimento sincero e uma volta para a doutrina de Cristo e receber o Espírito Santo na sua vida conforme o Evangelho ensina, essa pessoa tem perdão. É só você ver João 8, que tinha o caso de uma mulher adúltera que a lei mandava matar a pedrada naquela época os adúlteros. E então trouxeram a Jesus, querendo pegar Jesus em alguma falha, e disse: mestre, foi pega adulterando, a lei manda matar, tu o que dizes? Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos eram pecadores, jogaram a pedra fora. Jesus disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas aqui está o segredo do pecador arrependido. Olha a seguir a ordem que Jesus deu para a mulher. E isso eu estou citando, mas você pode conferir na Bíblia Sagrada que é exatamente como eu estou falando. Jesus disse: agora vá e não pratique mais esses pecados. Vá e não peque mais. Então, as pessoas precisam abandonar o pecado. Mas a Bíblia diz que iriam amontoar doutores para si, conforme os seus próprios pecados, concupiscências, quer dizer, conforme as cobiças do seu coração. Doutores para pessoas estudadas, pessoas que teriam um conhecimento profundo até mesmo da Bíblia Sagrada, mas essas pessoas seriam vendidas para bajular, para massagear o ego de pessoas que vivem uma vida depravada. Exemplo, alguns cantores famosos que arrastam multidões para estádio e cantam músicas depravadas que exaltam a prostituição, a lascívia, o adultério, o sexo sem compromisso. E esses cantores, alguns deles, têm o seu coach particular, ou seja, o seu pastor a tiracol, como diz na minha terra. O seu pastor para, antes do show, abençoar, confirmar que, abre aspas, Deus está com ele, fecha aspas, e ficar nas suas festas, nas suas depravações, e bajulando e dizendo: Deus está contigo, quando Deus nos chama ao arrependimento e, conforme diz em 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas os coaches, os estudados, os bajuladores, eles são formados conforme a concupiscência do coração do homem. Porque o homem não quer renunciar ao pecado, quer continuar cantando suas músicas imorais, ganhando seus dólares, seus reais, mas quer ser abençoado por Deus, quer poder dizer que é de Deus, ou depois de cantar muitos palavrões, coloca lá uma musiquinha gospel no meio e tá tudo bem, porque eles têm um coach do lado deles para dizer que Deus está com eles. São os doutores, conforme diz aqui, formado conforme a concupiscência. Desviarão, verso 4, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, quando eles ouvem alguém falando uma palavra verdadeira, mas que seja meio dura, como essa que eu estou falando, eles desviam o ouvido ou fazem o que alguns escreveram embaixo dos meus vídeos. Nos chamam de falso profeta, ou que estamos julgando alguém
quando nós só estamos querendo dizer para as pessoas: escapa-te pela tua vida, ama a tua alma, obedece a palavra de Deus, não seja enganado pelos falsos profetas, mas seja abençoado por Jesus Cristo, crendo e obedecendo somente ao Evangelho de Jesus, somente à palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Essa foi a meditação dessa noite e até a próxima, em nome de Jesus.